A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Colocar no nosso coração, nós vamos estar fazendo. E a gente faz aquilo que Deus dá, aquilo que Deus acrescenta, aquilo que Deus manda, né? Nós somos somente servo, Deus é o Senhor, né? Estamos aqui a serviço dele, né? E buscamos sempre ouvir a voz dele e fazer aquilo que ele mandou. O irmão Daniel vai estar orando, então depois nós vamos fazer a leitura da palavra em Gênesis, no capítulo 19. Deus maravilhoso, Pai, na Tua presença, Pai querido, neste momento, Pai amado, agradecendo por esta oportunidade que estamos aqui nesta programação, nesta noite, Pai, a programação do Teu servo, Pedro Tiago, Pai querido, estamos aqui para louvar o Teu nome, aleluia, para anunciar a Tua palavra, Pai querido, Tua palavra de salvação, que vai em encontro dos lar nesta noite, vai em encontro das vidas, Pai querido, Pai amado, abençoa esta rádio, para os funcionários da rádio, na Tua presença, nós coloquemos nesta noite, abençoa essa cidade, na Tua presença, nós coloquemos, Pai, cada bairro nas Tuas mãos, santo e poderoso, vai guardando nas Tuas mãos cada um, abençoa, Pai, que os ouvintes dessa programação, Senhor, que está iniciando nos lar nesta noite, um culto abençoado, Pai querido, que estão sorradinho ligado, vai encontrar cada um agora, Senhor, abençoa nossa família, que estão nossos lar agora, guarde na Tua presença, Pai, ilumina a Tua luz preciosa sobre cada vida nesta noite agora, ó Pai, obrigado pela saúde que tem nos dado, por esse dia maravilhoso, pelo porco de vida, ó Pai, pelo alimento, pela roupa, pelo calçado, obrigado por tudo, Pai querido, abençoa cada um nesta noite agora, Senhor, e venha dar uma programação abençoada, cheia de paz e de alegria sobre cada vida, ó Pai amado, nesta noite, vai encontre cada um nos lar agora, Senhor, e campa Teus anjos, ó Pai, que pode ser uma benção, essa programação dos lar nesta noite, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus aí pela vida do irmão Daniel, pela vida de todos os ouvintes, mantenedor, também ali da Amanda, acho que é esse o nome da menina que está na técnica ali, que Deus abençoe ela, a família dela, né? E de todos que chegarem aí na audiência do programa, é bênção de Deus pela sua companhia. Vamos fazer a leitura aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 9, onde diz assim: eles porém disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Glória a Deus. Essa palavra que Deus tem nos dado para nós fazer durante a programação nessa noite, né, sobre esse homem Ló, né, o qual nem podemos dizer, né, que era por ele, né, que Deus havia enviado aqueles anjos, mas pela promessa que havia sobre a descendência de Abraão, né, porque a Bíblia nos diz no capítulo anterior que Abraão estava intercedendo em favor daquela cidade que Deus tinha intentado destruir, né? Deus viu o pecado, aquelas coisas erradas, e ele resolveu destruir aquele lugar, né? Mas Abraão estava ali orando, pedindo, né, que tivesse misericórdia daquele lugar. Havia alguém orando por aquele lugar, né? Não é por causa que Ló estava lá que ele era justo, mas é porque Abraão estava intercedendo e Deus havia feito uma promessa a Abraão e a sua descendência, e Ló era descendência, era a família de Abraão também. Então, né, Deus fiel na sua promessa, né, viu ali Ló e os seus, e ali tirou eles do meio, não poupou a cidade, mas tirou eles
né, antes de destruir, né? Ainda que ele se demorasse a sair daquele lugar, os anjos pegaram na sua mão e tiraram ele dali, mas porque Abraão estava orando. Abraão começou orando, né, muito otimista, começou orando e dizendo: Senhor, se encontrar ali 50, né, bastante gente justa, fiel, né? Daqui a pouco foi diminuindo, 40, 30, acabou em 10, né? E quando Deus foi tirar, acabou que saiu só 4 de lá do meio, né? Começou em 50 a oração de Abraão. Quando Deus foi ver para tirar de lá do meio, saiu Ló, sua esposa e suas 2 filhas, somente 4 pessoas, né? Então nós podemos ver que Deus cumpre as suas promessas, que Deus guarda aquele que não tem parte com o erro, com aquelas coisas que aborrecem a Deus, que Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Quando Ele tem um plano na vida de uma pessoa, Ele é fiel para cumprir. Ele não tarda, Ele não falha, e ainda que se levantem muitos contra essa pessoa, né? Porque ser fiel a Deus, não se engane, ser fiel a Deus, né, é motivo de muitos se levantar contra a tua vida, de muitos, às vezes sem motivo algum, se levantar do nada contra a tua caminhada e querer impedir, querer arrombar a porta, como esses homens tentaram, como nós vamos ver na palavra de Deus. Mas Deus, que fez a promessa, é fiel para aguardar. Quem contende com aquele que tem uma promessa, com aquele que está na presença de Deus, né, não contende com o homem, contende com Deus, que é o dono da promessa, né? E contra esse Deus não há vitorioso, né? Deus sempre vence, Ele não falha, né? Ele não mente, Ele não tarda, né? Ele sempre está no controle de tudo. Por isso que nós somos felizes e agradecidos, porque esse Deus, né, é o Deus que nós servimos, né? Esse é o Deus que nos fez a promessa, né? Esse é o Deus da palavra, da Bíblia. Esse é o Deus, né, no qual nós confiamos e entregamos na mão dele tudo, né? Muitas vezes fizemos como Ló, né? Ficamos ali dentro da nossa casa, guardando da porta para dentro, né? Para que não entre aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Ao redor, por lá de fora, aconteça o que acontecer, né? Mas estamos ali fiel, pedindo a Deus, confiando que Deus tem providência. Vamos ouvir um louvor então. O irmão vai estar cantando um louvor ao vivo e a cores aí, e parece que alguém já ligou ali para pedir um louvor, e daqui a pouco nós já atendemos, e vai todos os louvores aí para os nossos ouvintes. Aleluia. Agradecido, meus irmãos, por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa programação, nessa noite, com o servo irmão Pedro Tiago, né, para louvar o nome do Senhor. E agradecer que Deus tem feito na nossa vida durante esse dia. E nesta noite, você que está com o seu radinho ligado e no seu lar, nessa noite, escutando essa programação abençoada, Deus tem bênção e vitória para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vou cantar um está o título nessa noite, meus irmãos. Eu tenho um amigo, este amigo é Jesus, que está aí no teu lar, na tua família nesta noite. Glória a Deus. Eu tenho um amigo que está comigo todo momento pertinho de mim. Quando tô triste, às vezes eu choro, ele fala: meu filho, preciso de ti. Neste momento recebo alegria, eu saio com ele falando assim. Este amigo eu não troco por nada, nem que eu sofra bastante na estrada. Eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está no meu lado. Eu não tenho medo, todo o meu segredo para ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando eu corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama.
Oh, glória a Deus, aleluia. Eu tenho amigo que está no meu lado. Eu não tenho medo, todo meu segredo para ele eu falo. Eu tenho amigo que muito me ama. Quando eu corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Quando eu corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Aleluia. Amém, Jesus. Jesus amado. Glória a Deus. Em todos os momentos, né? Mandou mensagem aqui para nós a irmã e pediu um louvor aqui. Peço o louvor, ofereço para todos que estão na escuta do programa e também para meu esposo Amarildo, que amanhã está completando mais um ano de vida. Deus os abençoe, então, seu Amarildo, Deus abençoe sua família, né? Que Deus venha abençoar, então, aí a irmã Daiane, né, sua família, seu Amarildo, que vai estar de aniversário amanhã, né? Vamos aguardar a fumaceira, então, né? Porque é terça-feira, mas aniversário é só uma vez no ano, né? Vamos tacar é fogo aí, não frouxemos. Também ligou para cá a irmã Terezinha Souza e pediu um hino, Amigo Verdadeiro. Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Terezinha, sempre está na escuta da programação. E também ligou para cá o irmão Severiano do Canto e pediu um louvor aí, Esposa Fiel. Nós vamos pedir aí se a Amanda encontrar ali para nós, Esposa Fiel, né, o nome do louvor que o irmão pediu, né, que o Amigo Verdadeiro aí já saiu ao vivo e a cores com o irmão Daniel, e vai todos os louvor também para os nossos irmãos, aí para o irmão Amacel Amarildo aí, que vai estar de aniversário amanhã, né? Tá fazendo 17 ou 18, não sei quanto que eu tá fazendo amanhã. Acho que é 18, tá ficando maior agora. Mas que Deus abençoe os irmãos aí. Que Deus abençoe a todos que estiverem na escuta. Esse amigo verdadeiro, esse amigo fiel, é que nós estamos aqui para anunciar, né? Ele que guardou Ló naquela situação, né? Onde Ló estava no meio de Sodoma, um lugar que aborrecia os olhos de Deus, né? Aonde aqueles homens, aqueles anjos que chegaram ali, né, disseram que o Senhor ia destruir aquele lugar, né? Ia destruir aquele lugar, porque, né, o pecado daquele lugar tinha aborrecido os olhos de Deus, tinha causado ali aborrecimento a Deus. Deus não aguentava mais aquilo, né? Porque o nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus de amor, é um Deus de perdão. E nós vivemos no tempo da graça, né, irmão Daniel? Essa graça nos dá a oportunidade de salvação. A graça é a certeza que nós temos, que nós nem merecemos, mas ainda assim, né, o Senhor nos ama, porque nós aceitamos a Ele, buscamos andar no caminho dEle, né, porque nós cremos que Ele veio, que Ele se entregou na cruz, e cremos que esse sacrifício é o suficiente para nos dar salvação, né? Esse tempo da graça que muitos se anunciam, mas muitos não sabem nem o que é, né? Andam às vezes com a Bíblia embaixo do braço, mas não sabem, né, que nós temos o tempo da lei, em que aquela lei existia e era aquilo e ponto, né? Pecou, morte; adulterou, morte; roubou, morte. Não tinha naquele tempo da lei chance de arrependimento, né? A partir do tempo da graça, que começou ali quando Cristo se entregou, né, aí nós temos a oportunidade de se arrepender dos nossos maus caminhos, né? Ali houve a justificação na cruz pelos nossos pecados, né? Então nós temos que entender isso, né? Que no tempo da lei, né, era a lei e acabou, né? Não tinha escape o camarada, né? Errou, paga com a vida, né? Mas ali Deus intentou
de nos salvar através do Senhor Jesus, nosso Salvador, né? Ele se fez sacrifício pelos nossos pecados, né? Então Ló estava ali no meio daquele tendel, daquela bagunça, daquela esculhambação, né? E Ló fiel, né? Ló fazendo aquilo que agradava a Deus, ainda morando no meio daquele lugar. A palavra de Deus diz que Ló se aborrecia com aquela situação, ou seja, Ló olhava aquele povo daquele jeito e Ló se aborrecia, Ló se sentia incomodado com aquilo, né? Quantos que hoje, irmão Daniel, já não se sentem incomodados de ver a obra de Deus uma bagunça, uma esculhambação, né? De ver pessoas que não têm responsabilidade com a obra de Deus, que querem fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá bom, do jeito que sair, deu, não importa, porque parece que eles, né, Jesus só quer o coração e deu, né? Não é assim, né? A obra de Deus é algo de responsabilidade. Nosso Deus é um Deus de ordem, né? A palavra de Deus, né, nos manda apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, que é o nosso culto, diz a palavra de Deus, racional. O que é isso? Um culto em ordem, organizado, né? Uma coisa que agrade os olhos de Deus. Deus não se agrada de bagunça, de coisas feitas de qualquer jeito. Quando Elias foi apresentar seu sacrifício, né? Porque que os servos de Baal não foram atendidos, porque eles adoravam falsos deuses e não o Deus verdadeiro, porque o altar deles estava de qualquer maneira, de qualquer jeito. Quantos altares por aí, né, de servos e servas de Deus que andam às vezes querendo anunciar a palavra, mas o seu altar está de qualquer jeito. Deus não ouve essa oração, Deus não recebe esse sacrifício, né? Para que Deus receba, temos que fazer que nem Elias, né? Elias não chegou depois de servos de Baal terem feito aquele barulhão e simplesmente sacrificou a Deus e o fogo desceu do céu. Não, a palavra de Deus diz que ele consertou aquele altar. Quando o altar é consertado, irmão Daniel, ali Deus se agrada, ali Deus habita. Mas no meio da esculhambação, da bagunça, das coisas de qualquer jeito, Deus não se agrada e não recebe o sacrifício que é feito naquele altar. Podem gritar, pular, se cortar como aqueles faziam, mas Deus não está nesse negócio. Deus está onde tem altar consertado, em ordem. Quantos que não se incomodam como Ló se incomodava? Ló se sentia incomodado com o pecado daquele povo. O pecado não era de Ló, mas incomodava Ló. O pecado não é meu, não fui eu, mas perturba. Quem serve a Deus não gosta de ver as coisas erradas, não gosta de ver pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Antes deseja no seu coração, tem uma chama que queima dentro do coração daquele que serve a Deus de verdade, né? Que deseja que aquelas pessoas também se consertem, porque nós conhecemos a Deus, sabemos o que Deus é capaz de fazer e desejamos esse bem, essa bênção, essa graça para todos, não só para nós. Só que essa graça só alcança aquele que reconhece que Jesus é o Senhor. Ló estava incomodado naquele lugar com o pecado do povo, né? Quantos hoje que já não se incomodam, né? De qualquer jeito, não estão nem aí. Eu estou em ordem, eu estou do jeito que Deus manda, o resto que fique como quiser. Não, quem serve a Deus se incomoda e busca consertar as coisas, nem que para isso junte adversários, né? Porque é o que aconteceu com Ló naquele lugar. Aliás, servir a Deus como Ele manda, ser fiel a Deus, buscar consertar o altar, irmão Daniel, é o que levanta mais adversário na nossa vida. Já vem esse xarope incomodar de novo. Já vem esse querer mandar em tudo. Já vem esse querer botar ordem em tudo que é coisa. Não, aquele que é fiel a Deus sabe que Deus recebe o sacrifício de um altar em ordem. Altar esculhambado, Deus não recebe aquele sacrifício. Deus não se agrada disso. Deus se agrada das coisas em ordem. Quantos que já não se incomodam com as coisas de qualquer maneira, com as coisas de qualquer jeito? É triste de ver, né? Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é fiel para dar força, capacidade, discernimento e para guardar aquele que é fiel a Ele e que zela pela sua palavra
e pela sua obra. Nós vamos ver se a Amanda encontrou o louvor, deu certo, e nós vamos ouvir então o louvor que o irmão pediu então. Numa igreja eu escutei esse lindo testemunho de uma irmã muito fiel que orava ao Senhor, pedindo que Deus livrasse deste mundo enganador o seu querido esposo, boêmio e pecador. Jesus, salva meu esposo. Por favor, Jesus, salva meu esposo. Eu te peço. O Senhor tem seus caminhos para atender as orações. Tudo tem a sua hora. Deus acalma os corações. Por isso a irmã orava, confiando no Senhor, e nunca desanimava, mas pedia com amor. Jesus, outra vez eu te peço, salva meu esposo. Por favor, Jesus, salva meu esposo. Uma noite em plena orgia, junto com seus companheiros, seu esposo apostou com eles um bom dinheiro para ver quem se casou com a esposa ideal, que fosse meiga e bondosa, que não lhes tratasse mal. Eu vou ganhar a aposta. Vocês vão ver. Eu conheço minha esposa. Ela é bondosa, uma verdadeira cristã, uma autêntica serva de Deus. Ah, que nada. Bata na porta. Vamos ver. Garanto que ela vai jogar um balde de água na cara dele. Vai jogar na cara dele um balde d'água. Eu quero ver. Esperem e vocês vão ver. Vocês estão rindo, mas vocês vão ver que a minha esposa é uma crente verdadeira. Um momento. É você, meu bem. Entre. Peça para os seus amigos entrarem também, que eu vou trazer um cafezinho gostoso para todos. Caramba, a esposa dele é crente verdadeira. Que camarada de sorte. Se fosse as nossas, hein? Nós estaríamos em maus lençóis, hein? Barbaridade. Pronto. Eis aqui o cafezinho para os senhores. Muito obrigado, dona. Está muito gostoso o seu café. Agora nós vamos embora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Eu não consigo entender, querida. Por que você é tão boa pra mim? Já que sou um homem que não mereço, sou um homem que não presto. Eu não mereço tanta bondade e amor. Meu esposo, quando eu for embora desta vida, eu vou morar num lugar muito lindo e maravilhoso. Lá não existe lágrima, lá tudo é felicidade, pois lá está Jesus. E eu sei que você não vai para lá. Também o lugar que você irá, a Bíblia diz que é um lugar horrível de eterna separação e sofrimento. Infelizmente você está indo para lá. Por isso, enquanto eu viver, tudo eu hei de fazer para tornar a sua vida feliz. Mas por quê? Por que você está chorando? Querida, eu estou chorando porque agora mesmo Jesus falou no meu coração. E eu quero contigo seguir pela mesma estrada. Eu quero contigo seguir para a estrada celestial. Numa igreja hoje unidos, um casal ora ao Senhor. Pela fé estão unidos pelo amor. Seguem pela mesma estrada, cantam hinos de louvor. Grande festa no céu, Deus salvou o pecador.
Glória a Deus. Aí festa no céu, né? Por um pecador que se arrepende. Diz a palavra de Deus que há uma grande festa. Enquanto nós estiver vivo, é tempo de nós se arrepender, né? Só caminha, né, em condenação, né, aquele que rejeita Jesus e se nega a se consertar, né? E se nega a se consertar, né? Porque há aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração e reconhecem seus erros e buscam se consertar, mas há aqueles que são como os vizinhos de Ló, né? Ló era justo, fiel, Ló estava ali guardando a sua casa, a sua família do que não agradava a Deus, e os seus vizinhos, né, como estrangeiro, esse indivíduo veio morar aqui e quer ser juiz de tudo, ou seja, quer mandar em tudo, quer se intrometer na nossa vida. É assim que muitos respondem quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos, né, que necessita de arrependimento, de mudança, de transformação, né, mas está em nós, está em mim, está em você, em cada um de nós. A salvação é individual, né, depende de nós nos prostrar aos pés do Senhor e entregar a nossa vida na mão dele e pedir a ele que nos ajude, né, a ter uma mudança, uma conversão verdadeira. Ali Ló estava incomodado com o pecado daquele povo, e quando eles vieram, né, aquele povo disse: sai daí, sai da frente, que nós vamos entrar e vamos lançar a mão desses homens que estão aí, e agora porque tu te intrometeu, nós vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Você quer ser juiz de tudo, você quer se intrometer em tudo. Então ali houve uma revolta e aqueles homens se lançaram sobre Ló, se lançaram sobre Ló. Diz a palavra de Deus, né, que arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Quem sabe Ló já estava caído, né, já tinham tirado Ló da frente. Mas é nesse momento, né, quando as forças de Ló não eram suficientes, porque a palavra de Deus diz que veio todo o povo daquele lugar, né, os jovens e os velhos vieram, e ali Ló não tinha forças para conter aquele pessoal. Nós muitas vezes não temos força para lutar. Nós muitas vezes o adversário é tão grande, a luta é tão grande, que nós não temos força. Mas é nesse momento que Deus entrou com a providência, né, que Deus entrou com a providência. Diz: aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Ou seja, eles guardaram a Ló em segurança, né? Os anjos que o Senhor havia enviado. Quando as nossas forças se acabam, quando a nossa força não é o suficiente, Deus entra com providência, né? Assim como na vida de Ló, o que ele pôde fazer? Saiu lá fora e deixou os homens lá dentro. Ainda a palavra diz que ele fechou a porta atrás de si, para que aqueles malfeitores, aqueles que estavam ali desejando o mal daquelas pessoas, não vissem aquelas pessoas, não tivessem acesso, não tivessem como entrar lá para lançar a mão deles, né? A palavra de Deus diz que ele teve o cuidado, a prudência de fechar a porta, né, para que o mal não entrasse na sua casa, né? Mas quando o que ele podia fazer ele já tinha feito e as forças dele se acabaram, Deus estava olhando e entrou com a providência. Quando as nossas forças não é o suficiente, né, e muitas vezes elas não são, porque aqueles que se lançam sobre nós, assim como se lançaram sobre Ló, são muitos quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós queremos anunciar a palavra, evangelizar, orar, colocar o altar em ordem, buscar fazer as coisas de Deus com ordem e decência, muitos se levantam contra nós e se lançam contra nós, né? Mas quando as nossas forças não é o suficiente, nós temos um Deus que é nosso amigo fiel, e é Ele que nos guarda em segurança daí nesse momento. Ele conhece até onde eu posso ir, tu pode ir. Ele conhece até aonde a nossa capacidade pode nos levar, e aonde chega no limite que nós achamos não dá mais, não tem jeito, é ali que Deus entra com providência. É ali que Deus começa a agir, porque Deus nos prova. Deus ele quer saber se nós vamos fazer o que está no nosso alcance, porque tem muita gente que só quer receber de Deus, mas não quer fazer nada para Deus. Vamos orar, irmão Daniel? Não posso. Vamos fazer um jejum, irmão? Não posso. Vamos fazer aqui um evangelismo? Não posso. Nunca pode, né? Ló estava pronto, ele saiu
do lado de fora da porta, guardou aquelas pessoas lá dentro. O que ele podia fazer, ele fez. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer para nós. Se nós precisamos de uma bênção, de um milagre, precisamos primeiro fazer a nossa parte, porque Deus não deve nada para nós. É nós que devemos a Ele, é nós que somos devedor. Muitas vezes se anuncia: Deus vai te dar, Deus vai fazer, peça para Deus que Deus vai entrar com a providência. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai entrar com providência. Imagina que Ló não tivesse saído, irmão Daniel, que Ló não tivesse saído lá fora conversar com aqueles homens, mas quando os homens bateram na sua porta, ele fugisse pela porta dos fundos. Será que Deus ia se agradar dele? Será que Deus ia guardar ele? Será que Deus ia tirar ele antes de destruir a cidade? Deus sabe quando nós fizemos a nossa parte e não. E aquele que faz a sua parte, embora se levantem muitos inimigos, muito mais numerosos, às vezes mais fortes, que nós dissemos, aquele homem Ló, quando eles se lançaram todos sobre ele, quem sabe ele já estava no chão, e ele pensou no seu pensamento, na sua cabeça: agora já era, vão entrar lá e vão lançar a mão dos homens que estão hóspedes na minha casa. Eu não consegui impedir, mas quando nós pensamos e dissemos a Deus: Senhor, eu não posso mais, é ali que Deus entra com providência, porque Ele viu que nós estamos dispostos a fazer a nossa parte. Se Deus, que conhece o meu pensamento, aquelas palavras que nem saíram da minha boca, mas a minha intenção, do meu coração, Deus conhece. Deus sabe se é de verdade ou se eu só represento, faço de conta, cada um de nós. E quando Deus vê que é de verdade, Deus nos guarda, Deus nos protege. Pode vir a dificuldade que for, os adversários que for, no número que for, Deus é mais, Deus é maior, Um do lado de Deus é maioria, Pode vir quantos quiser. Do lado de Deus nós temos vitória. Fazendo o que agrada a Deus, nós temos vitória. Fechando a porta da nossa casa para o mal não entrar, nós temos vitória. Porque Ló saiu a falar com aquelas pessoas, mas ele teve o cuidado: eu vou fechar a porta da minha casa para que nenhum deles entre aqui, para que o mal não entre na minha casa. O mal estava tomando conta da cidade de Sodoma, já estava tudo perdido. Mas na casa de Ló era diferente, Muitas vezes nós temos que tomar uma atitude, Fechar a porta da nossa casa para o mal não entrar. Buscar demonstrar para Deus com a nossa atitude que nós queremos fazer a nossa parte. E quando nós não conseguir mais, Deus vai entrar com providência. Esse Deus que é fiel, esse Deus que é justo, esse Deus que não perde batalha, esse Deus que dá vitória, que transforma, que muda, que salva. Esse é o Deus que nós anunciamos aqui. Essa é a palavra do Senhor, que há esperança, que o tempo da graça que Jesus nos dá é isso, que há oportunidade de salvação, que antes, no tempo da lei, não estava aberto a todos, porque o povo de Deus era somente os judeus, só os judeus. Mas a graça quer dizer que abriu para todos, Por isso a palavra de Deus diz que o meu evangelho será anunciado a todos, Todos vão saber, não mais só um povo, todos vão estar conscientes, mas alguns vão ser como Ló, fiéis, fechar a porta da sua casa para que o mal não entre, fazer a sua parte na presença de Deus. E outros vão ser como os vizinhos de Ló, irmão Daniel, vão preferir o mal, vão preferir viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando nós temos a atitude de Ló, de ser fiéis, de confiar, de fazer da nossa casa um lugar de adoração a Deus, Deus é fiel para cumprir na nossa vida. Agora, Deus conhece aquele que é fiel e aquele que só representa, que só faz de conta. Deus conhece aquele que ama a Deus e aquele que ama o mundo. Deus sabe quem quer as coisas de Deus de acordo com a palavra de Deus e quem quer esculhambação e bagunça. Aquele que é fiel a Deus, Deus é fiel para fazer o milagre que for, não importa o que digam, o que pensem, o que falem, não importa quantos adversários se levantem, Deus é fiel para dar vitória àquele que é fiel a Ele. Mas aquele que só representa, aquele que ama o mundo mais que a Deus, porque se nós amamos a Deus,
servimos a Ele. Já não estamos mais no mundo, estamos mortos para o mundo, né? Então nós não podemos vender essa herança da salvação que o Senhor nos deu, né? Lá em 1 Reis capítulo 21, né, aquele homem chamado Nabote diz: guarda-me o Senhor, né, de eu vender a herança de meus pais. Que herança é essa que o Senhor nos deu? Uma salvação, uma vida na presença de Cristo, uma vida eterna, que nós não venha negociar com o mundo, que nós venha fechar a porta da nossa vida para tudo que desagrada a Deus, e aí Deus vai ser fiel para cumprir na nossa vida. Deus, Ele não falha. Nós é que nos afastamos de Deus, nós é que muitas vezes queremos achar que Deus é igual o irmão ou o pastor, que eu posso passar a perna, eu posso iludir ele, mentir para ele, mas para Deus ninguém mente, né? Quando nós dobramos nosso joelho para orar a Deus, né, Deus já sabe se a nossa oração é sincera ou se nós estamos ali representando. Muitas vezes nós pedimos a Deus, né, fizemos propósito com Deus, mas já com a intenção de quando receber já deixar de lado. Não, quando é sincero, Deus sabe e Ele é fiel para cumprir, né? Tanto que a palavra de Deus diz que Deus tirou Ló daquele lugar antes de destruir o lugar. Vamos ouvir mais um louvor aí, o irmão Daniel, que ele tá louco para cantar. Nós temos sem gaiteiro, hoje o gaiteiro arrancou um pedaço do dedo lá e daí não vai poder tocar. Palavra maravilhosa, meus irmãos, nessa noite, Deus falando com as nossas vidas, falando com cada um nos seus lares nesta noite. Glória a Deus. Vamos oferecer assim também para o seu Armarildo, né, que está completando anos de vida, que amanhã está tendo aniversário, e a sua família também, que Deus venha guardar cada dia nas mãos de Deus. Também ali o irmão Juscelino Jala, Majane, o Gínito, o irmão Anderson, a Fernandes, seus filhos, né? Também o irmão Olímpio, que é ouvinte dessa arrumação, ali a sua família, João Ramão também, o irmão Virso Ortiz também, a irmã Jacira, a Sabrina. Que Deus tem vitória para você nessa noite, em nome do irmão Arthur, ali sua esposa, a nossa família também que está nossos lares nessa noite, que Deus vai encontrar cada um nessa noite, irmão Pedro, Oliveira, irmão Suzano, seu filho, a minha mãe, meu pai também, né? Ali no bairro Portela, todos os moradores de cada bairro nessa noite, que vai ser indo para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Está por título, meus irmãos, é um hino que Deus me deu essa letra, eu louvo no Senhor. Hoje eu contemplo você caído. Muitos, meus irmãos, estão longe da presença de Deus, mas nesta noite você possa ouvir esse hino, possa ter muita atenção, e Deus vai dar vitória para você, que você possa, você pregava, você orava, o fogo caía, o poder de Deus, aleluia, operar milagre, você tinha um dom do Espírito Santo, e hoje está parado, aleluia. Nessa noite Deus manda dizer para você, aleluia, que é a oportunidade para você voltar para os braços do Senhor. Não há mais tempo para ficar parado, meus irmãos, longe da presença de Deus. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que está muito em breve a vinda de Jesus aqui nessa terra para levar o seu povo escolhido, que você possa ser esse escolhido na presença de Deus, aleluia, e Deus vai te dar vitória nesta noite, aleluia. Hoje contemplo você caído, no mundo perdido, vivia aflição, tua vida só tinha alegria, hoje noite e dia só tribulação. Hoje a paz em ti não existe, seus dias são tristes, só viva sofrer, pois saíste dos braços de Cristo, longe do aprisco, tu vai perecer. Aleluia, glória a Deus. Você pregava e orava, o fogo caía na igreja quando tu cantava. Os milagres aconteciam, ó que maravilha, como Deus te usava. Hoje a paz em ti não existe, seus dias são tristes, só viva sofrer, pois saíste dos braços de Cristo, longe do aprisco, tu vai perecer.
É Jesus amado, glória a Deus. Talento que Deus te deu, você enterrou. Também o dom do Espírito Santo, como Deus te usou tanto, tu não deu valor. Hoje a paz em ti não existe, seus dias são tristes, a viva sofrer. Pois saíste dos braços de Cristo, longe do aprisco tu vai perecer. Pois saíste dos braços de Cristo, longe do aprisco tu vai perecer. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Longe do aprisco, né? Nós só temos a perecer, né? Que nós possa estar no aprisco em segurança, de acordo à vontade de Deus, né? Na presença do Senhor. Mas não é de qualquer jeito para nós estar nesse aprisco, né? Nesse aprisco, né? Tem uma maneira correta de agir, de viver, né? De servir, de adorar. Tem uma maneira certa de servir a Deus, e ela está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Não é eu, não é o irmão Daniel, não é o pastor, não é placa de igreja que determina o que é certo, mas é a Bíblia, né? Então, se a Bíblia diz que é errado, não mudou, não trocou, não atualizou, né? É a mesma coisa, certo é certo, errado é errado, pecado ainda é pecado, né? E o salário do pecado, diz a palavra de Deus, que é a morte. Não só a morte aqui, porque aqui todos nós, o nosso corpo vai cair um dia, né? Vamos ter fim, mas a morte eterna, a condenação, né? A perca da sua salvação, né? Porque nós não aceitamos a Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, há uma mudança, há uma diferença. Nós somos como Ló, ao redor pode estar tudo desabando, mas na nossa casa servimos a Deus. Da porta para dentro é coisa diferente, né? Porque ali mora um servo do Senhor, né? Então a palavra de Deus, né, vai dizer que ao amanhecer os anjos apertaram a Ló, né? Vamos, apura-te, apressa, né? E no versículo 16 diz que ele se demorava, né? E os homens pegaram ele pela mão e pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade, para que ele não fosse destruído junto com aquele lugar que estava decidido pelo Senhor a ser destruído, né? Você, quem sabe que já passou muito tempo longe do Senhor, ou quem sabe que precisa fazer um conserto na sua vida, nessa noite, através dessa palavra, o Senhor quer pegar pela tua mão, quer te ajudar, mas seja como Ló, faça a tua parte, ser fiel a Deus, né? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? E o mais tudo ele fará, né? A palavra de Deus, ela vai nos dizer lá no livro de Romanos, né? Ela vai nos dizer, né, que a morte reinou de Adão até Moisés. Diz no versículo 14 do capítulo 5 de Romanos: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, né? Mas dali em diante, né, veio a lei, né, para nos instruir sobre o que é certo e o que é errado, e através de Cristo, né, findou-se o tempo da lei, a lei foi cumprida, veio o Messias, o Salvador, e se iniciou o tempo da graça, aonde todos nós temos a oportunidade de mudar, de nos consertar e de ter salvação. Não importa o tempo que passou, que aconteceu, importa que nós aceitemos Jesus como Salvador e decida ter uma vida na presença do Senhor. O anjo do Senhor quer pegar na tua mão nessa noite para te ajudar, você que está caído, você que está fraco, está passando por uma situação, quem sabe como Ló, que não sabe o que fazer, que não tem mais forças. Quem sabe os adversários se lançaram sobre a tua vida, quem sabe está pensando que a volta do Senhor é tardia, está se demorando, assim como Ló estava se demorando, mas o Senhor fala conosco nessa noite, que nós se apresse em buscar a nossa salvação, em buscar a presença do Senhor. Você que ainda não serve a Deus,
procure uma igreja séria onde esteja sendo anunciado o evangelho para a salvação e venha fazer parte desse povo que vai morar no céu. Você que parou, que se desviou na caminhada por qualquer motivo, volte enquanto é tempo para o caminho do Senhor. Você que já está na presença de Deus, servindo a Deus, não desanime, não importa quantos adversários se levantem, Deus é maior. Aquele que te fez a promessa é maior, aquele que te prometeu um lugar de descanso, uma herança, né? Uma terra como herança, assim como ele prometeu a Abraão, o qual nós também somos feitos filhos de Abraão e herdeiros através de Cristo Jesus. Temos parte nessa promessa do Senhor. O Senhor quer te ajudar, mas o que eu quero deixar aqui nessa noite, será que você quer ser ajudado? Será que nós queremos ser ajudados? Porque Ló fez a parte dele. O povo chegou lá, os 2 homens, e ele acolheu na sua casa, e a palavra de Deus ainda diz que eles não queriam ir. Não, vamos ficar na rua, vamos passar a noite na rua. E ele insistiu, né? E aí quando vieram aqueles malfeitores a buscar aqueles homens que estavam na casa dele, ele saiu lá fora, ou seja, ele se ofereceu para proteger a vida daqueles homens, né? Quando nós se oferecemos para servir, né, o Senhor, quando nós se oferecemos para fazer a nossa parte, Deus vê o nosso esforço e é fiel na minha vida e na tua vida. Não importa o que esteja acontecendo, se você crer, se você aceitar a Jesus, né? Não é que as lutas vão cessar de uma hora para outra. Servir a Deus não é um mar de rosas. Porém, nós temos um Senhor que, quando a nossa força não é o suficiente, Ele peleja por nós e nos dá a vitória. Mas Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. A palavra de Deus diz que melhor é não votar do que fazer um voto e não cumprir, um propósito e não cumprir, né? Deus não se deixa escarnecer. Deus não é Deus de brinquedo, Ele nos conhece, né? Aquilo que nós escondemos do homem, a Deus está visível. Se nós fazermos um propósito sério com Deus, Deus é fiel para cumprir na nossa vida. Que Deus possa ter falado com os irmãos através dessa palavra, através do louvor. Ligou para cá o irmão Devanir também e pediu um louvor, ele que sempre está na audiência do programa, pediu um louvor consertando o altar, né? Que Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a sua família. Vamos ver quem é que deixou um chasque para nós aqui no Facebook, irmão Daniel, para nós depois não tomar raiado por aí na rua, porque senão encontra nós e raio nós de vereda. Estava te ouvindo lá, tu não me mandou um upa. Vamos ver aqui a Marina Camargo. A paz do Senhor, irmão. Está lindo demais esse momento. Deus abençoe a irmã e sua família. Também a Rosa Maria Garcia Gamarra. Paz do Senhor, estou na escuta. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe toda a sua família. Também a Antônia Chuquel, boa noite. Que Deus abençoe a irmã e a família dela. Ramão Barbosa, paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe o irmão e a família dele. Também aqui Ivonete Paraíba, paz, irmão, Deus abençoe. Deus abençoe a senhora também. Também aqui a irmã Cleci Ramires Godoy, Deus abençoe a irmã e a família dela, a mãe do prefeito Rafael Godoy aí, que Deus abençoe toda a família deles aí. Também o seu José Carlos, né? Deus abençoe o seu José também, né? Que Deus me abençoe. Pede um louvor aqui com o irmão Evanir Liscano. Nós não conseguimos fazer o computador mastigar o CD ali, irmã, mas nós vamos arrumar um tal de pendrive, sei lá como é o nome dessa coisa aí, e daí vai dar certo. Daí o computador vai engolir o hino do irmão ali e nós vamos poder botar para rodar aqui, tá? Também o pastor Pedro, paz do Senhor, estamos acompanhando São Luís Gonzaga. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a sua família. O Emanuel também, a irmã Ivonete, que Deus venha abençoar. Também a irmã Jane, paz do Senhor, peço o hino ao vivo, ofereço a todos. Já cantemos horrores de hino aqui, já temos rouco de tanto cantar. Também o irmão Anderson, peço o hino com o irmão Daniel e ofereço para o irmão Ajala. Olha só, Deus Ajala aqui, deu uma mina, rapaz, ó. Mais um ao irmão Jocelino, estou na escuta. Peço 3 hinos ao vivo com o irmão, mas crendo, tem misericórdia, rapaz, do pobre do homem, rapaz. Porque não veio cantar junto aí, nós cantávamos uma meia dúzia, coitado do irmão Daniel. Isso que o louvor não vai cessar na glória, diz que, né? Eu vou descansar, porque a palavra não vai precisar mais ser pregada.
Mas o louvor vai continuar, né? Eu vou ficar só mexendo a boca lá, fazendo o que eu estou cantando, né? O irmão Daniel que toca o violão e canta daí, né? E o Jocelino também vai ensaiando aí, rapaz. Não é pouco repertório para te cantar na eternidade, rapaz. Quando tu pensa que tem fim, traca mais um, né? Também o irmão Delcio Lescano tá na escuta também, o homem, ó. Também aqui o Dalmiro Oliveira também está na escuta em Caxias do Sul. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os seus familiares. É bênção de Deus, cada irmão, cada irmã, né? Deus pode cuidar de cada um que é fiel. Também a irmã Regina, a irmã Márcia, a irmã Nicole estão na escuta, ó, deixaram um positivo aqui. Também a irmã Lourdes Gamarra, Deus abençoe a irmã Lourdes. Também aqui a Orgélia da Rosa Oliveira, também deixou um positivo aqui para nós. Também aqui o Claudinei Resdorf, irmão Claudinei Resdorf, né? Deus abençoe, irmão, né? Também aqui o Odair Gomes, Deus abençoe, né? Luiz Carlos Rodrigues também, que Deus abençoe. Alceni Cruz, que Deus abençoe. Luiz Carlos é lá da 16, né? Deus abençoe ele e a família dele. Dona Tereza Rodrigues, né? Também, Deus venha abençoar todos os familiares dele e de todos os irmãos aí, nossos mantenedores também do programa aí, que Deus venha abençoar, que Deus venha dar retorno aí, o seu André, a dona Cláudia ali do Armazém do Pulaquinho, também o seu José ali da Sul Missões Concerto, também o irmão Márcio Parede aqui da MP Agropecuária, é o pessoal do comércio aí que nos apoia, e o irmão Pedro Oliveira também lá do Mercado Vitória, lá no bairro Portela. Deus abençoe, irmão, sua família. E o pastor Nino, a irmã Tereza, que nos ajuda também a irmã Nedi, que nos ajuda, o pastor Pedro também nos ajuda também, né? Também a irmã Venâncio, o irmão Júlio, que nos ajuda também, a irmã Regina, o irmão Márcio, sua família nos ajuda também, o irmão Carolina, a irmã Maria nos ajuda, né? Todos esses irmãos, esses amigos sempre estão nos ajudando aí para nós poder estar aqui trazendo o evangelho, né? E os louvor, né? Quando podemos sequestrar alguém aí para cantar ao vivo para nós trouxemos, né? O irmão Daniel, nosso companheiro aí na obra de Deus, sempre está pronto para nos ajudar. O gaiteiro trupicou lá e não pôde vir, né? Arrancou um pedaço do dedo lá e ficou se medicando, deve estar no SAMU lá, se medicando lá o gaiteiro, mas que é nada, não afrouxemos. Deus abençoe o irmão Fabiano, a irmã Marinelli, também o Davi, é nosso gaiteiro, sempre está aqui também. Também Deus abençoe a dona Marli, lá, a esposa do irmão Daniel, a Lorena, o Mateus, a Késia e a Elisa, a pequenininha. Eu não pude decorar o nome ainda, né? Que Deus abençoe todos eles ali. Também os Oli ali, os dois Oli, meus vizinhos também, a dona Débora, o Thiago, sua família. Também o João da Macena, né, que gosta muito do louvor, o banco vazio. Hoje não saiu, mas outro dia sai. Também o Eloí também, que Deus abençoe. Que Deus abençoe o seu Arthur, a sua esposa, o irmão Ramão, a irmã Delminda também. Que Deus venha abençoar todos esses irmãos Zedo aí, do interior e da cidade e de outras cidades aí que acompanham a programação. Que Deus venha dar retorno aí para cada um de acordo com a sua fé. Que Deus venha cuidar de cada um que nos chama também para trabalhar, para cortar sua grama, podar uma árvore, prestar qualquer serviço aí. É bênção de Deus também, então nos ajudando, né? Que Deus venha abençoar cada amigo aí, que faz tempo que nós temos na lida aí, desde 2011 nós temos nessa lida aí de trabalho para cá e para lá, né? E Deus até agora tem abrido as portas para nós, nos dado sempre um trabalho para nós nos manter, né? Como Deus manda, como o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que não trabalhar, não coma, né? Não quer trabalhar, fica sem comer, então, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte, aquilo que está no nosso alcance, Deus não vai mandar um anjo fazer por nós. Agora, aquilo que é impossível para nós, né? Quando a nossa força se acaba, quando nós não temos, né, condições, Deus conhece a necessidade de cada um, né? E na hora certa Ele envia a providência na vida de cada um que é fiel a Ele, que faz a vontade dEle. Será que dá tempo de nós cantar mais um, irmão Daniel? Atendeu a Jala lá, que quer 3 ainda, e vai fechar 3 com esse, né? Aí não fiquemos devendo, que o homem é brabo. Irmão,
Mais um hino aí, os irmãos têm pedido, né? Bom louvar o Senhor essa noite, convidar, vamos pedir, fazer uma dupla nessa noite. Um hino bem conhecido, vamos cantar nessa noite. Glória a Deus. Vamos cantar o banco vazio, né? Bom, vamos fazer também para o Macassiano também, né? Que é ouvindo essa programação também, né? Na barra ali. Em nome de Jesus. Jesus Cristo está sentindo a sua falta naquele banco que vazio na igreja está. Ele pergunta pra você qual é o motivo que na igreja você não quer mais voltar. Tu esqueceu dos belos hinos que tu cantava, das fervorosas orações que tu orou. E tu dizia, Jesus me tirou do mundo e para o mundo outra vez você voltou. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Se arrependa e volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens em breve vai aparecer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O dia passa e vem a noite bem depressa. Em sua cama vai deitar sem perceber. Pode dormir e acordar à meia-noite. Jesus vem vindo e você não pode vir. E depois tu vai correr desesperado a procurar aquela casa de oração. Encontrarás aquela casinha fechada, porque os salvos já subiram pra Sião. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Se arrependa e volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens em breve vai aparecer. Aleluia. Glória a Deus. Também a nossa vizinha ali, a irmã Fia ali, que também é ajudadora aí do nosso programa também, é bênção de Deus. Também deixou aqui um comentário que é a Natália Santos. Boa noite, paz, irmão. Entrego a minha família nas mãos de Deus, né? Deus conhece o meu coração. Deus abençoe a irmã e sua família. Também a irmã Lenir, Deus abençoe a irmã Lenir, o irmão Mauro, o Virgilino, a irmã Iraci, o irmão Adão, todos os seus familiares. Bênção de Deus, né? Que Deus venha abençoar cada um. O irmão vai estar orando então, e segunda-feira que vem tem mais devoto, se Deus quiser. Deus maravilhoso, Pai, na tua presença,
isso, Pai querido, obrigado por essa oportunidade que tem nos dado, Pai, por esses minutos que estão na Tua presença aqui nessa programação, e agora coloquemos nas Tuas mãos sobre cada um, Pai, ouvindo essa programação, Pai, enquanto os lar agora, estende Tuas mãos sobre cada vida, Pai amado, Pai querido, abençoa essas vidas agora, Pai, que se encontra enfermo, Pai, as Tuas mãos é poderosa, Pai, para abençoar, operar milagre, o poder da Tua palavra vai confortar os corações nesta noite, a nossa família, abençoa nossa cidade, cada bairro, nas Tuas mãos, cada morador na Tua graça, nós coloquemos nesta noite, ó Pai, e continua conosco cada dia, ó Pai, abençoando, nós guardando nas Tuas mãos, abençoa nosso trabalho, na Tua presença, ó Pai, cada dia, e venha ficar conosco, ó Pai querido, nós te pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.